3, 2, 1. 3, 2, 1. Aula 1. Introdução ao mundo da robótica. O mundo da robótica é um mundo muito prazeroso, divertido e envolvente, porque nos faz ter a vontade de saber como funcionam as coisas, como montar, desmontar, querer construir coisas, construir robôs. Mas, para poder construir robôs, nós começamos a pensar: bem, o que é um robô? Pois bem, para sabermos o que é um robô, nós começamos a pensar e puxar na nossa lembrança todas as experiências que nós tivemos a respeito dessa área. E aí nós começamos a lembrar daqueles filmes que traziam androides com forma humanoide, ou seja, aqueles androides que tinham formas com nossos braços, pernas, parecido com pessoas. Assim como também nós associamos os robôs àquelas indústrias de alta tecnologia para a criação de caças, foguetes e também daqueles carros modernos de alta tecnologia. Enfim, a robótica, além dessas áreas, ela está presente em todo o nosso dia a dia, ou seja, ela está presente nas nossas casas, escolas, parques, cidades, ou seja, em todo lugar nós temos algo que se refere à robótica. Pois bem, para poder definir o que é robô, muitas das vezes nós associamos a uma definição de máquina. E aí, será que toda máquina é um robô? Eu posso dizer que máquina e robô necessariamente são a mesma coisa? Bem, já dizia um famoso médico. É, sim, não às vezes. Enfim, independente dessa situação, nós vamos agora começar a definir e caracterizar o que algo se torna um robô. Pois bem, para poder definir se um sistema, algo ou algum ambiente é algo robótico, nós vamos trazer a seguinte definição: todo robô ele precisa tomar uma decisão. E o que significa isso? Vamos imaginar que a sua mãe pede para que você possa escolher entre dois alimentos, uma pizza e um chocolate. Que decisão difícil, hein? Mas enfim, quando você se depara com essa situação, você começa a perceber que você está interagindo com o meio e o meio está te fazendo tomar uma decisão entre duas situações, ou seja, você vai ter que decidir entre uma ação de comer uma pizza ou outra ação de comer o chocolate. A decisão é isso. O robô ele vai ter que interagir com o meio e, a partir dessa interação, ter que saber escolher entre duas, três ou diversas circunstâncias. Vamos aqui para alguns exemplos do nosso dia a dia. Quando eu imagino um ventilador comum? Pois bem, vamos saber se ele é uma máquina ou é um robô. Se eu tenho um ventilador comum em que eu vou ligar numa dada velocidade, ele vai começar a se mover de um lado para o outro e, independente de eu estar no local ou não, ele vai se movimentar e funcionar da mesma forma. Mesmo que nós retornemos daqui a algum tempo, ele vai permanecer no mesmo estado. O que isso quer dizer? Que, independente do que acontece no seu meio, ele não vai mudar a sua ação, ele vai permanecer da mesma forma. Sendo assim, ele não vai tomar uma decisão e não tomando a decisão, ele não vai ser um robô. Portanto, aquele ventilador comum da sua casa, ele é só uma máquina. Agora vamos para outro exemplo. Quando nós temos um ar-condicionado, aquele ar-condicionado que você vai pegar o controle remoto e diminuir a temperatura. No momento em que você está diminuindo a temperatura, você está programando, lembre bem dessa palavra, e colocando para que o ar-condicionado ele funcione com o motor para que ele reduza a temperatura até 17 graus. Então, o ar-condicionado ele vai trabalhar com o motor e vai diminuir entre 28, 27, 20. Quando chegar aos 17 graus, ele vai ter que tomar uma decisão. O que isso quer dizer? Ou ele continua a baixar a temperatura, ou ele permanece no 17. Detalhe, para que ele saiba que ele chegou aos 17 graus, ele precisa de um componente muito importante chamado de um sensor de temperatura. E esse sensor, ele funciona como se fosse nossa pele. Vamos lembrar isso lá na frente quando nós falamos sobre as partes do robô. Enfim, nesse caso, o ar-condicionado, além de máquina, ele é um robô. Por quê? Porque ele é dotado da condição de tomada de decisão, onde ele vai ter que escolher em continuar a baixar a temperatura ou permanecer naquela que foi previamente programada. Vamos agora para outro exemplo. Quando eu tenho uma máquina de lavar. A máquina de lavar, entre diversas funções, ela tem a função de enxaguar. O que isso quer dizer? Ela vai ser enchida de água na parte interna e fazer com que a roupa ela fique toda encharcada.
Acontece que no momento em que a água vai sendo depositada na parte interior, nós vamos ter que saber que a água ela tem um limite para que ela não possa transbordar. Então, ela vai ter um sensor de nível de água, fazendo com que ele faça uma leitura do ambiente, ou seja, esse sensor vai saber em quanto tempo a água vai estar chegando ao seu limite e que quando esse limite chegar, ela vai enviar uma informação e ela vai decidir entre suspender a condição de colocar mais água ou continuar colocando. Enfim, ela vai tomar uma decisão. A máquina de lavar, ela é uma lei de máquina, é um robô. Para poder nós distinguirmos de uma vez por todas a diferença entre máquinas e robôs, nós vamos pegar dois grupos, aqueles que são somente máquinas e aqueles que são somente robôs. Mas no dia a dia, fica muito difícil distinguir por quê? Porque as características de ambos são muito parecidas. Então nós vamos perceber que existem três grupos, aqueles que são somente máquinas, como por exemplo o ventilador comum, que ele não toma uma decisão. Eu tenho a máquina de lavar, que além de máquina, ela é um robô, e eu tenho mecanismos mais modernos que trabalham com a inteligência artificial. O que isso quer dizer? Em alguns smartphones, eles têm sistemas operacionais que são capazes de interagir. E quando nós analisamos somente o sistema virtual, ele em si é um robô, independente da condição do aparelho. Então, eu tenho circunstâncias em que nós temos somente máquinas, circunstâncias em que nós temos máquinas e robôs, e outras que nós temos robôs. O objeto de estudo são aquelas que nós vamos ter agora, são máquinas que também são robôs. Gostaram? Pois bem, pessoal, vamos agora saber quais são os elementos que caracterizam o robô, ou seja, quais são as partes do robô. Para poder saber as partes do robô, nós vamos chamar aqui alguns dos nossos amigos que vão nos auxiliar durante essa caminhada. Nós vamos chamar a Chip, que vai nos apresentar a eletrônica, bem como o Trix, nos falando qual é o ambiente de programação, Click, nos mostrando os diversos tipos de sensores, e o Tronic, nos relacionando como funciona a mecânica. Toda essa galera vai nos ajudar para poder definir e mostrar através de um exemplo como funciona cada uma dessas partes. Bem, aqui é um robô seguidor de linha. É um carro que tem como função seguir uma linha de acordo com que ela for estabelecida, podendo estabelecer curvas, retas, e esse é um robô porque ele vai tomar uma decisão. Vamos ver como é que funciona as suas partes. Esse seguidor de linha, ele vai ser dividido em quatro partes. A primeira seria a eletrônica. O que seria a eletrônica? A eletrônica é o estudo dos componentes internos que eles vão se relacionar entre si para que ele tenha uma determinada ação, podendo ser gerar movimento, gerar luminosidade, enfim. Todos esses componentes, eles fazem parte da estrutura interna, onde eles vão estar conectados entre si, a energia ela vai ser estabelecida em todos eles para que aquele dado robô, no futuro, ele tenha uma dada relação. Bem, só que para a eletrônica poder funcionar, ela precisa de um comando prévio, é o que nós chamamos de programação. O que é programação? É programar uma ação estabelecida anteriormente, onde nós vamos ter uma placa de controle, que funciona como se fosse um cérebro, e o computador vai ser conectado a ele para que nós possamos inserir essas informações. Essas informações são códigos, que elas vão ser justamente levadas ao comando e fazer com que o nosso carro possa fazer um caminho de um lado ou de outro. A terceira parte são os sensores. E como nós entendemos, sensores é um meio de percepção e análise do meio. Os sensores para os robôs são como os nossos sentidos, ou seja, olhos, ouvidos, nariz, tato, ou seja, a nossa pele. Enfim, nesse caso, esse sensor é um sensor de linha. Esse sensor de linha localizado na parte inferior, ele vai fazer a leitura da pista, onde aonde for tracejado, aonde tiver essa linha, ele vai assim observar, levar essa informação de leitura, fazendo com que o robô ele possa controlar os carros para poder fazer a direção de um lado ou de outro. Mecânica. A última parte da robótica é a estrutura de poder relacionar todos os componentes de uma forma em que a função final daquele projeto construído atinja a sua finalidade. Bem, vamos aqui ao exemplo. Apresentamos o nosso Robotron, que é o nosso carro, que nós vamos trazer justamente a questão de um seguidor de linha. O Robotron, como seguidor de linha,
ele vai fazer a seguinte situação. Bem, pessoal, e aí, o que vocês acharam? Vamos fazer uma revisão? Nós falamos do conceito do que é um robô, ou seja, algo só vai ser robô se ele for capaz de tomar uma decisão. E a tomada de decisão é necessária para que ocorra para ele poder receber uma informação do meio externo. E para que ele possa receber a informação do meio externo, ele precisa de um componente chamado sensor. Quais são as partes do robô? Nós estudamos que são 4 partes. A eletrônica, que é a parte interna de todos os componentes que vão se relacionar entre si. A programação, que é a parte de comandos, ou seja, aquela que vai enviar uma ordem para o nosso robô. Sensores são os componentes que vão fazer uma interação com o meio. E mecânica é a estruturação de toda a parte interna e externa do robô. E aí, pessoal, gostaram? Então encontro vocês até a próxima aula.